Em meio à escuridão dos tempos antigos, onde poucos ousavam questionar e muitos pagaram com a vida por sua fé, existem histórias escondidas, mistérios esquecidos e verdades que foram encobertas pelo tempo. No canal Sombras das Escrituras, vamos iluminar os segredos profundos da Bíblia, desvendando as lendas, os sacrifícios e as batalhas espirituais que moldaram o cristianismo como o conhecemos hoje. Prepare-se para uma jornada além do óbvio, onde as sombras revelam os detalhes mais impressionantes das Escrituras. Aqui, cada relato tem um propósito, cada mistério tem uma verdade esperando para ser descoberto. Após a ascensão de Jesus e o evento do Pentecostes, os apóstolos receberam a missão de espalhar o Evangelho pelo mundo. Com corações inflamados pela fé e pelo Espírito Santo, eles partiram em direções distintas, sabendo que enfrentariam provações inimagináveis. Mas nada poderia deter esses homens determinados a anunciar a boa nova. A seguir veremos como cada apóstolo encontrou seu destino final, sempre fiel à missão que lhes foi dada. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Pedro, também conhecido como Simão, foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus e rapidamente se tornou o líder dos apóstolos. Sua vida foi marcada por momentos de grande coragem, mas também por falhas humanas que revelam sua complexidade como seguidor de Cristo. Desde o momento em que foi chamado para deixar as redes de pesca e seguir a Jesus, Pedro se destacou por sua ousadia e devoção. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias, mas também o mesmo que, em um momento de fraqueza, negou seu mestre 3 vezes. No entanto, sua história é uma jornada de redenção e transformação. Após a ressurreição de Cristo, Pedro assumiu um papel de liderança na igreja primitiva em Jerusalém. Ele foi um dos principais pregadores do Evangelho, enfrentando as autoridades religiosas e suportando prisões e flagelos. Sua pregação e curas em nome de Jesus atraíram tanto seguidores quanto inimigos. Mesmo diante da perseguição constante, Pedro manteve-se firme em sua missão, sem temer os riscos que sabia que o aguardavam. Com o passar do tempo, ele expandiu seu ministério para além de Jerusalém, viajando por várias regiões até chegar a Roma, centro do império e o coração da oposição ao cristianismo. Em Roma, a influência de Pedro sobre a comunidade cristã cresceu de tal maneira que atraiu a atenção das autoridades romanas. O império via o cristianismo como uma ameaça à estabilidade política e religiosa. Para Nero, governava com mão de ferro, o crescimento da fé cristã era intolerável. Durante um período de intensa perseguição, Pedro foi preso e levado a julgamento. Sua condenação à morte foi praticamente certa desde o início, mas o modo como ele encarou o destino que o esperava revelou a profundidade de sua fé. A crucificação era a forma de execução reservada para os criminosos mais vis e servia como exemplo público, poder de Roma. Para os cristãos, contudo, a crucificação de Pedro carregava um simbolismo especial. Quando chegou o momento de sua execução, Pedro, em um ato de humildade profunda, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus, seu Senhor. Esse gesto final de reverência é uma das cenas mais marcantes e poderosas da história do cristianismo. A imagem de Pedro, com o corpo invertido e preso à cruz, permanece como um símbolo de humildade, fé e entrega total. A morte de Pedro foi muito mais que o encerramento de uma vida. Foi a culminação de uma jornada espiritual de profunda transformação. De um homem que vacilou no pátio do sumo sacerdote, negando Jesus por medo, Pedro se transformou em uma rocha firme, disposto a sofrer o martírio em nome daquele a quem havia dedicado toda a sua existência. Ele não via sua crucificação como uma derrota, mas como a coroação de uma vida totalmente entregue à causa do Evangelho. Seu sacrifício final inspirou gerações de cristãos a perseverarem na fé, mesmo em face de adversidades extremas. A crucificação de cabeça para baixo de Pedro também revela o paradoxo do cristianismo. Na fraqueza, encontramos força, na morte, encontramos vida. Pedro compreendeu que o caminho do discípulo passa pela cruz e que a verdadeira glória não está no poder ou no prestígio, mas em seguir o exemplo de Cristo, mesmo que isso signifique abraçar a morte. Esse episódio encapsula o espírito do cristianismo primitivo, onde o sofrimento e a fé andavam de mãos dadas, sempre com os olhos fixos na esperança de uma vida além desta. O local onde Pedro foi crucificado, tradicionalmente associado ao Monte Vaticano, tornou-se um dos lugares mais sagrados do cristianismo.
Ali, sobre o que se acredita ser o túmulo de Pedro, foi construída a Basílica de São Pedro, um monumento à fé e ao sacrifício desse apóstolo. Sua memória continua a ressoar ao longo dos séculos, não apenas como um mártir, mas como um exemplo de redenção, humildade e perseverança. Pedro pode ter sido crucificado de cabeça para baixo, mas sua fé nunca foi abalada. Ele enfrentou a morte com a certeza de que estava apenas começando a viver a promessa de Cristo. A história de sua crucificação não é apenas um relato de martírio, mas uma declaração poderosa de que, para aqueles que seguem a Cristo, até a morte se torna um meio de glorificar a Deus. Paulo, decapitado em Roma. Paulo, nascido como Saulo de Tarso, é uma figura singular na história do cristianismo. Ele não foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus durante seu ministério terreno, mas acabou se tornando um dos maiores evangelistas e teólogos da fé cristã. Sua trajetória de vida é marcada por uma transformação radical, que para muitos simboliza o poder da graça divina. Antes de sua conversão, Saulo era um perseguidor implacável dos cristãos, um fariseu zeloso que via o nascente movimento cristão como uma ameaça à pureza da fé judaica. No entanto, sua jornada tomou um rumo inesperado e extraordinário na estrada para Damasco, quando teve um encontro direto com Cristo ressuscitado. Esse encontro foi tão impactante que transformou completamente sua vida. De perseguidor, Saulo se tornou Paulo, o apóstolo escolhido para levar o evangelho aos gentios, rompendo as barreiras culturais e religiosas que até então limitavam a expansão do cristianismo. Paulo passou a pregar com fervor e autoridade, viajando por grande parte do Império Romano, plantando igrejas, discipulando novos convertidos e escrevendo cartas que se tornaram a espinha dorsal do Novo Testamento. Sua teologia, centrada na justificação pela fé e na liberdade em Cristo, moldou profundamente a doutrina cristã. A vida de Paulo foi repleta de desafios. Ele enfrentou oposição feroz tanto de judeus quanto de gentios. Em suas viagens missionárias, Paulo foi preso várias vezes, apedrejado, naufragou e suportou inúmeras adversidades. No entanto, ele nunca se desviou de sua missão. Cada cidade que ele visitava, fosse na Grécia, Ásia Menor ou Roma, tornava-se um campo de batalha espiritual. Em cada sermão e carta, Paulo reafirmava a mensagem central do Evangelho: a salvação pela fé em Cristo, independente de raça, status social ou obras da lei. A prisão final de Paulo ocorreu em Roma, durante o reinado de Nero, um dos imperadores mais cruéis e perversos da história. Nero, conhecido por sua perseguição implacável aos cristãos, viu no movimento cristão uma ameaça à estabilidade do império. Durante esse período sombrio, a pregação de Paulo e a influência crescente do cristianismo o tornaram um alvo prioritário para o regime. Embora já tivesse sido preso anteriormente e colocado em prisão domiciliar, a última prisão de Paulo foi mais rigorosa e definitiva. Ele foi mantido em uma cela escura e úmida, aguardando julgamento e consciente de que o fim estava próximo. Paulo era cidadão romano, um status que lhe garantiu certos privilégios, mesmo diante da condenação à morte. Ao contrário da crucificação, a morte por decapitação era considerada uma forma menos humilhante e mais rápida de execução, reservada a cidadãos romanos. Para Paulo, que já havia escrito sobre a luta entre carne e espírito, o combate da fé estava prestes a terminar. Em sua última carta, dirigida a Timóteo, ele escreveu com clareza e serenidade: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Timóteo 4:7. Essas palavras refletem a confiança inabalável que Paulo tinha em seu chamado e no destino que o aguardava após a morte. O momento de sua execução foi simples, mas carregado de significado. Ele foi levado para fora dos muros de Roma, provavelmente para a estrada de Óstia, onde as execuções eram realizadas. Ali, diante da espada, Paulo não recuou. Ele sabia que sua vida física estava chegando ao fim, mas também sabia que a promessa de Cristo se cumpriria. A espada que cortou sua cabeça não foi capaz de silenciar a mensagem que ele pregou até o último momento. Pelo contrário, sua morte selou com sangue o compromisso inabalável que ele tinha com o Evangelho. A execução de Paulo marcou o fim de sua jornada terrestre, mas seu legado espiritual é incomensurável. As epístolas que ele escreveu enquanto estava preso, como Efésios, Filipenses, Colossenses e 2 Timóteo, são lidas e estudadas até hoje, fornecendo ensinamentos profundos sobre a fé, a graça e a vida cristã.
Suas cartas, cheias de encorajamento, doutrina e advertências, continuam a moldar a igreja e a guiar milhões de cristãos ao redor do mundo. O impacto de Paulo vai além de suas palavras escritas. Ele estabeleceu um padrão para a missão cristã que é seguido até hoje. Sua abordagem estratégica de plantar igrejas em centros urbanos, formar líderes locais e usar as redes de comunicação do império para espalhar a mensagem do Evangelho foi inovadora e extremamente eficaz. Mesmo após sua morte, as comunidades cristãs que ele fundou continuaram a crescer e a influenciar as culturas locais, sendo pilares na expansão do cristianismo pelo mundo. Paulo também é um exemplo poderoso de resiliência e devoção. Sua vida nos ensina que seguir a Cristo não é uma jornada de comodidade ou isenção de sofrimento, mas uma caminhada de entrega total, onde o propósito é maior que qualquer adversidade. Sua disposição em enfrentar perseguições, rejeições e finalmente o martírio desafia todos os que professam a fé cristã a examinarem o nível de seu compromisso. O martírio de Paulo em Roma, sob o regime de Nero, não foi o fim de sua missão, mas o início de sua eternidade com Cristo, a quem ele serviu com todo o seu ser. Para Paulo, viver era Cristo, e morrer era lucro. Essa perspectiva não apenas o sustentou em seus momentos mais difíceis, mas também continua a inspirar gerações de crentes que, ao ler suas cartas e estudar sua vida, encontram encorajamento para perseverar na fé. A morte de Paulo foi um golpe para a igreja primitiva, mas também um testemunho poderoso de que o evangelho que ele pregava era verdadeiro e digno de todo sacrifício. Mesmo com sua cabeça cortada pela espada romana, a mensagem de Paulo ressoou mais alto do que nunca, desafiando impérios e transformando corações. Ele foi um apóstolo para todos os tempos, cuja vida e morte continuam a iluminar o caminho de quem busca seguir Cristo com todo o seu ser. Tiago, filho de Zebedeu. Morto à espada. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago, o Maior, ocupou um lugar de destaque entre os apóstolos de Jesus. Ele era irmão de João, e ambos receberam o apelido de Filhos do Trovões, devido ao seu temperamento zeloso e intenso. Desde o início, Tiago esteve muito próximo de Jesus, fazendo parte de um círculo mais íntimo de discípulos, que incluía Pedro e João. Esses três foram privilegiados com a oportunidade de testemunhar eventos cruciais do ministério de Cristo, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e a agonia de Jesus no jardim do Getsemane. A proximidade de Tiago com Jesus o preparou para uma liderança especial na igreja primitiva. Depois da ascensão de Cristo, Tiago se estabeleceu como uma figura central na comunidade cristã em Jerusalém. Sua pregação era corajosa e direta, confrontando as autoridades religiosas e desafiando a ordem estabelecida. Em um período de crescente tensão entre judeus e cristãos, a mensagem de Tiago rapidamente atraiu a atenção indesejada dos poderosos, especialmente de Herodes Agripa Femer, neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa Primus era um político astuto que tentava manter a paz em seu território, equilibrando o apoio romano com o apoio das elites judaicas. Ele percebeu que perseguir os líderes cristãos poderia aumentar sua popularidade entre os judeus mais conservadores. Viam o cristianismo como uma ameaça à sua tradição religiosa. Nesse contexto, Tiago se tornou um alvo. Sua influência crescente e seu papel como líder na igreja faziam dele um inimigo público, alguém que precisava ser silenciado. O relato bíblico encontrado em Atos 2, 1 e 2 é sucinto, mas impactante. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Embora breve, essa descrição encapsula o terror e a brutalidade da perseguição contra os cristãos. A execução de Tiago foi realizada à espada, uma forma de punição que indicava que ele foi decapitado. Esta forma de morte era geralmente reservada para criminosos ou aqueles que representavam uma ameaça direta à estabilidade política. A execução pública serviu como um aviso claro para os seguidores de Cristo. O preço por desafiar o status quo poderia ser a morte. Tiago, no entanto, enfrentou seu destino com coragem. Ele não hesitou em afirmar sua fé, mesmo diante da espada. Sua disposição de morrer pelo Evangelho reforçou o compromisso dos outros apóstolos e da comunidade cristã. A morte de Tiago foi um marco importante na história da igreja, pois foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, abrindo um caminho sangrento que muitos outros seguiriam. O impacto de sua morte foi profundo. Para os cristãos, a perda de Tiago foi um golpe devastador.
mas ao mesmo tempo serviu como um catalisador para a expansão do Evangelho. O martírio não silenciou a mensagem. Ao contrário, fortaleceu ainda mais o compromisso dos crentes, e viram no sacrifício de Tiago um exemplo de lealdade inquebrantável a Cristo. Em vez de se esconderem, os cristãos continuaram a pregar com ainda mais fervor, convencidos de que a vida eterna prometida por Jesus valia qualquer sofrimento temporário. A tradição conta que o carrasco de Tiago, ao ver a fé inabalável do apóstolo, ficou tão tocado que no último momento se converteu ao cristianismo e pediu para ser executado junto com ele. Este detalhe, mesmo sendo extra-bíblico, ilustra a força do testemunho de Tiago em seus momentos finais. Teu martírio não foi apenas um ato de resistência, mas também uma poderosa demonstração de amor e fé, capaz de transformar até aqueles que inicialmente vieram para destruí-lo. A morte de Tiago teve repercussões duradouras. Ela serviu como um lembrete de que a caminhada cristã não estava isenta de sofrimento, mas que o sacrifício era parte integrante do seguimento a Cristo. Para a igreja primitiva, o sangue dos mártires, como o de Tiago, se tornou a semente do crescimento da fé. Sua morte solidificou a ideia de que o discipulado verdadeiro implica carregar a própria cruz, mesmo que isso signifique perder a própria vida. Além de seu impacto imediato, o martírio de Tiago ajudou a moldar a narrativa da perseguição na história cristã. Ele é lembrado não apenas como um líder e apóstolo, mas como um exemplo de alguém que permaneceu firme até o fim. Na tradição cristã, Tiago é visto como um dos pilares da fé, e sua disposição de morrer pelo Evangelho é um testemunho que continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Tiago foi um dos primeiros a responder ao chamado de Jesus, e também o primeiro a selar esse compromisso com seu próprio sangue. Tua vida e morte são um lembrete de que o Evangelho sempre enfrentará oposição, mas também de que a fé verdadeira permanece inabalável, mesmo diante das piores adversidades. A espada que tirou sua vida não foi capaz de calar a mensagem que ele pregou, e sua memória perdura como um exemplo de coragem, fidelidade e devoção. Embora Tiago tenha sido o primeiro apóstolo a ser martirizado, ele certamente não foi o último. Sua execução desencadeou uma onda de perseguições que se estenderiam por séculos, mas também solidificou a fé daqueles que estavam determinados a seguir o exemplo de Cristo, independentemente do custo. Hoje, ao relembrarmos a vida e a morte de Tiago, somos desafiados a avaliar nosso próprio compromisso com o Evangelho e a nos perguntarmos: estamos dispostos a seguir a Cristo com a mesma intensidade e devoção, mesmo que isso signifique enfrentar a espada? André, crucificado em forma de X. André, o irmão de Pedro, é lembrado tanto por seu papel fundamental como discípulo de Jesus, quanto por sua incansável dedicação à missão de espalhar o Evangelho por terras distantes. Ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus para segui-lo, deixando imediatamente suas redes de pesca para se tornar pescador de homens. Ao lado de Pedro, Tiago e João, André testemunhou os milagres e ensinamentos de Jesus, desempenhando um papel crucial na propagação do cristianismo. Contudo, a história de André vai além de seu chamado inicial. Sua trajetória o levou a se tornar um dos maiores missionários da igreja primitiva. E por fim, a selar seu testemunho com o martírio. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, André se dedicou a cumprir a grande comissão, levando o Evangelho a regiões que, na época, eram conhecidas por sua hostilidade ao cristianismo. Segundo a tradição, André pregou em várias áreas da Grécia, da Ásia Menor e possivelmente até em regiões ao redor do Mar Negro e da Rússia. Ele foi um dos primeiros a entender que a mensagem de Cristo precisava alcançar além das fronteiras de Israel, alcançando nações gentílicas que ainda não conheciam a salvação. Sua coragem e determinação o levaram a enfrentar perigos constantes, navegando por culturas e terras estrangeiras, onde a presença de um mensageiro de uma nova fé era frequentemente recebida com hostilidade. Durante sua jornada missionária, André fundou várias igrejas e fez discípulos em diversas cidades. Sua pregação era simples, mas poderosa, focada na mensagem do arrependimento, do amor e da esperança em Cristo. Como um verdadeiro apóstolo, ele não buscava glória pessoal, mas sim o crescimento do reino de Deus. Muitos registros históricos e tradições da igreja apontam para a importância de André no estabelecimento do cristianismo em regiões hoje conhecidas como a Grécia e a Escócia.
Sua ousadia em proclamar a fé em locais onde o paganismo era dominante trouxe a conversão de muitos, mas também o colocou em confronto direto com as autoridades. O ponto culminante de sua vida missionária ocorreu na cidade de Patra, na Grécia. Lá, a pregação de André começou a ter um impacto significativo, convertendo não apenas pessoas comuns, mas também membros da elite local. Esse sucesso atraiu a atenção das autoridades romanas, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à estabilidade religiosa e social. A tradição nos conta que Egeias, o governador local, ficou furioso ao ver sua esposa se converter ao cristianismo após ouvir a pregação de André. Em um ato de represália e buscando reafirmar o poder do paganismo, Egeias ordenou a prisão de André e o condenou à morte por crucificação. Ao ser condenado, André enfrentou a sentença com serenidade e fé inabalável. Quando viu a cruz na qual seria executado, teria proferido palavras que revelam sua profunda devoção. Salve, cruz preciosa, foste consagrada pelo corpo de Cristo. Eu já te desejava há muito tempo. Essa declaração reflete o entendimento de André sobre o significado do sacrifício. Para ele, a cruz não era apenas um instrumento de morte, mas um símbolo da redenção de toda a humanidade. Mesmo diante do sofrimento iminente, ele enxergava a crucificação como uma oportunidade de glorificar a Deus e de se unir ainda mais a Cristo em seu sacrifício. A forma específica de sua crucificação é um detalhe que tornou seu martírio especialmente simbólico. Em vez de ser pregado em uma cruz tradicional, André foi amarrado a uma cruz em forma de X, hoje conhecida como a Cruz de Santo André. Essa escolha, feita para prolongar sua agonia, acabou também garantindo que sua voz permanecesse audível por mais tempo. Durante 2 dias, enquanto pendia da cruz, André continuou a pregar e a encorajar os que passavam. Ele não apenas suportou o sofrimento, mas usou sua própria dor como uma última oportunidade para testemunhar do amor de Cristo. Aqueles que o ouviram relataram que, mesmo em meio à agonia, suas palavras eram cheias de esperança. A determinação de André em continuar pregando enquanto sofria é uma das mais poderosas demonstrações de perseverança e fé na história do cristianismo. Ele viu sua crucificação não como uma derrota, mas como a culminação de sua missão. André entendia que seu papel como apóstolo não terminava com sua vida, mas que seu sacrifício serviria como um testemunho eterno para todos os que viriam depois dele. A imagem de André, preso à cruz em forma de X, proclamando o Evangelho até seu último suspiro, permanece como um símbolo de fidelidade inabalável. O legado de André se espalhou muito além do lugar de sua morte. Em muitas partes do mundo, ele é reverenciado como o apóstolo que trouxe a luz do Evangelho a lugares escuros. Em regiões como a Escócia, onde a cruz de Santo André se tornou um símbolo nacional, a memória de seu sacrifício continua a inspirar gerações. Sua vida e morte são uma lembrança poderosa de que a missão cristã não tem fronteiras, e que a fé verdadeira persiste mesmo diante das maiores adversidades. Hoje, quando pensamos em André, não o vemos apenas como o irmão de Pedro ou como um dos 12 apóstolos. Ele é lembrado como um homem de fé corajosa, que não hesitou em ir até os confins da terra para compartilhar a mensagem de Cristo. Sua disposição de sofrer e morrer pela fé continua a inspirar missionários, pastores e cristãos ao redor do mundo. A cruz em forma de X, a qual ele foi amarrado, não é apenas um símbolo de sua morte, mas um lembrete da entrega total que o Evangelho exige de todos que o seguem. Assim, o martírio de André não foi em vão. Sua voz, que ecoou de sua cruz, continua a ressoar ao longo dos séculos, desafiando-nos a considerar até onde estamos dispostos a ir por nossa fé. Sua história é um tributo à perseverança e à devoção, mostrando que mesmo na morte, a luz do Evangelho pode brilhar intensamente, iluminando os corações de todos que ouvem a mensagem. Tomé, transpassado por lanças na Índia. Tomé, muitas vezes lembrado como Tomé o Dúvida, é uma das figuras mais intrigantes e transformadoras entre os apóstolos de Jesus. Sua jornada espiritual, desde o ceticismo até uma fé inabalável, oferece um poderoso testemunho de como a graça e a verdade podem transformar o coração humano. Inicialmente, Tomé é conhecido por sua hesitação em acreditar na ressurreição de Jesus sem uma prova tangível. Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei.
Essa declaração, ainda que marcada pela dúvida, revela sua sinceridade em buscar a verdade. E foi essa mesma sinceridade que, uma vez confrontada com a realidade de Cristo ressuscitado, o levou a se tornar um dos mais ousados e dedicados missionários entre os apóstolos. Depois de ver e tocar as feridas de Jesus, Tomé proferiu uma das declarações de fé mais profundas do Novo Testamento: "Meu Senhor e meu Deus." Essa exclamativa transformação de cético, crente fervoroso moldou o restante de sua vida. A partir daquele momento, Tomé se tornou um discípulo resoluto, disposto a levar a mensagem do Evangelho para além das fronteiras conhecidas e a pagar o preço máximo por sua fé. Seu ministério levou a lugares muito distantes do epicentro do cristianismo nascente em Jerusalém, atravessando desertos e mares para chegar ao subcontinente indiano, uma terra cheia de desafios culturais, religiosos e linguísticos. Segundo a tradição, Tomé viajou para o leste, passando pela Síria, Pérsia, atual Irã e finalmente chegando à Índia, uma das rotas comerciais mais movimentadas e cosmopolitas da época. Para muitos, a ideia de pregar em uma terra tão distante com religiões estabelecidas como o hinduísmo e o budismo seria uma missão impossível. No entanto, Tomé via em cada obstáculo uma oportunidade para proclamar a verdade que ele agora conhecia de forma tão pessoal. Ele desembarcou no sul da Índia, na região que hoje corresponde ao estado de Kerala. Lá encontrou comunidades judaicas e comerciantes locais com os quais começou a compartilhar a mensagem de Jesus. A pregação de Tomé na Índia foi marcada por sinais e milagres, segundo as tradições locais. Ele teria realizado curas e convertido muitas pessoas, tanto entre as comunidades judaicas quanto entre os indianos nativos. A chegada do Evangelho trouxe uma nova esperança a essas pessoas, e viram em Tomé o homem de profunda fé e compaixão. Sua mensagem centrava-se no amor de Cristo e na necessidade de arrependimento e salvação. Ao longo dos anos, Tomé fundou igrejas e fez discípulos que continuaram a espalhar o cristianismo na região, mesmo após sua morte. Até hoje, as comunidades cristãs de Kerala, conhecidas como cristãos de São Tomé, reivindicam uma linhagem direta ao apóstolo, mantendo práticas e tradições que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Apesar de seu sucesso missionário, Tomé enfrentou severa oposição de líderes religiosos e políticos locais. A chegada do cristianismo ameaçava a ordem estabelecida e desafiava o poder das castas e dos sacerdotes. Para muitos, a mensagem de igualdade, perdão e vida eterna pregada por Tomé era vista como uma ameaça ao sistema de crenças que havia existido por séculos. Mas Tomé não se intimidou. Sua fé, forjada pela experiência pessoal com o Cristo ressuscitado, era inabalável. Ele continuou a pregar e a construir comunidades cristãs, mesmo em face de crescente resistência. O martírio de Tomé ocorreu na cidade de Milapur, hoje parte de Chennai, no estado de Tamil Nadu. De acordo com a tradição, Tomé foi atacado enquanto estava em oração em uma caverna ou em um local sagrado, onde costumava se retirar para meditar e buscar a orientação de Deus. Um grupo de opositores, enfurecidos pela crescente influência do apóstolo e pela conversão de muitos ao cristianismo, cercou o local. Armados com lanças, eles avançaram contra ele, transpassando repetidas vezes. Tomé sucumbiu aos ferimentos, mas não antes de, segundo relatos, continuar proclamando sua fé até seu último suspiro. Suas últimas palavras teriam sido uma oração pela salvação de seus agressores e uma expressão de confiança em Cristo. A morte de Tomé foi um testemunho final da transformação de um homem que, de início, havia duvidado da ressurreição de Cristo, mas que depois de uma experiência pessoal com o Salvador, entregou toda a sua vida à missão de espalhar o Evangelho até os confins da terra. Sua coragem em pregar em terras tão distantes, enfrentando culturas e religiões profundamente enraizadas, inspirou gerações de missionários a seguir seus passos. Ele não só plantou as sementes do cristianismo na Índia, mas também mostrou que a fé verdadeira não conhece fronteiras e não recua diante de adversidades ou ameaças. O legado de Tomé é sentido até hoje na Índia. As igrejas que ele fundou ainda permanecem vivas, mantendo tradições que datam de quase 2000 anos. Sua história também é um lembrete poderoso de que Deus pode transformar qualquer dúvida em uma fé forte e resiliente. A jornada de Tomé, do ceticismo à fé inquebrantável, nos ensina que as fraquezas humanas podem ser usadas por Deus para realizar grandes coisas.
Ele é um exemplo de como, com fé e dedicação, é possível atravessar barreiras culturais e espirituais para compartilhar o amor de Cristo com o mundo. O martírio de Tomé não foi o fim de sua missão, mas o início de um legado que continua a inspirar. O sangue que ele derramou na Índia tornou-se a semente de uma das mais antigas tradições cristãs fora do mundo ocidental. Para aqueles que ainda enfrentam perseguição por sua fé, a história de Tomé oferece conforto e esperança. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a verdade de Cristo pode triunfar. Ele nos lembra que onde há fé genuína, há coragem para testemunhar, mesmo em face da morte. A jornada de Tomé é um tributo à transformação, à missão e à força de uma fé que pode mover montanhas e atravessar continentes. João, exilado e o último a morrer. João, conhecido como o discípulo amado, ocupa um lugar singular entre os apóstolos. Ele foi não apenas um dos mais próximos de Jesus durante seu ministério terreno, mas também o único dos 12 a não ser martirizado, vivendo até uma idade avançada. Sua jornada espiritual e seu papel no desenvolvimento do cristianismo o colocam como uma figura central na história da fé cristã. Embora ele tenha sido poupado de uma morte violenta, sua vida não foi isenta de sofrimento, perseguição e desafios profundos, que ele enfrentou com fé inabalável e amor constante por Cristo. Desde o início de seu chamado, João foi escolhido para testemunhar momentos cruciais na vida de Jesus. Junto com Pedro e Tiago, ele esteve presente na transfiguração de Cristo, onde a glória divina foi revelada no alto do monte. Ele também foi um dos poucos discípulos a acompanhar Jesus no jardim do Getsemane durante a agonia que precedeu sua prisão. E talvez mais marcante, João foi o único apóstolo que permaneceu junto à cruz durante a crucificação, recebendo de Jesus a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe de Cristo, como se fosse sua própria mãe. Essa proximidade única deu a João uma perspectiva profunda sobre a divindade e humanidade de Jesus, que se reflete em seus escritos. Após a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, João se estabeleceu como uma figura de liderança na igreja em Jerusalém e mais tarde em Éfeso. Ele desempenhou um papel vital no fortalecimento da fé entre os primeiros cristãos e na defesa contra heresias que surgiam à medida que o evangelho se espalhava. Em meio a essa missão pastoral, João começou a escrever suas reflexões e ensinamentos, que mais tarde se tornaram os evangelhos e as epístolas que levam seu nome. O Evangelho de João é notável por sua ênfase na identidade divina de Jesus como o Verbo encarnado e pela profundidade de sua teologia do amor. Enquanto os outros evangelhos focam mais nos eventos da vida de Jesus, o Evangelho de João é mais introspectivo e revela o coração espiritual da fé cristã. No entanto, a pregação ousada de João e sua influência na comunidade cristã não passaram despercebidas pelas autoridades romanas. Durante o reinado de Domiciano, uma perseguição brutal contra os cristãos se intensificou, e João foi preso. Como um dos últimos apóstolos vivos e uma figura venerada entre os cristãos, sua prisão tinha um objetivo claro: silenciar uma das vozes mais poderosas do movimento cristão. Em vez de ser executado como muitos de seus companheiros, João foi condenado ao exílio na ilha de Patmos, uma ilha rochosa e desolada no Mar Egeu, usada pelo Império Romano como colônia penal. O exílio em Patmos foi um período de grande provação para João. Isolado da comunidade cristã e separado de seus discípulos, ele enfrentou a solidão e as duras condições da ilha. No entanto, foi nesse cenário de desolação que ele teve uma das mais extraordinárias experiências espirituais registradas na Bíblia. Durante o exílio, João recebeu uma série de visões que se tornaram o livro do Apocalipse. Essas visões revelaram o conflito cósmico entre o bem e o mal, o julgamento de Deus sobre a terra e a gloriosa esperança do novo céu e nova terra. O Apocalipse não é apenas um livro de profecias. Ele é uma mensagem de encorajamento e perseverança para os cristãos que enfrentavam perseguição, mostrando que, apesar das tribulações, Deus permanece no controle e o triunfo final pertence a Cristo. As visões de João em Patmos são cheias de simbolismo e metáforas que têm desafiado estudiosos e crentes por séculos. O Apocalipse aborda temas de justiça divina, batalha final entre o bem e o mal e o retorno triunfante de Cristo. Mesmo em meio a imagens apocalípticas de destruição e juízo, o livro oferece uma mensagem central de esperança, a promessa de que o sofrimento presente dará lugar à restauração eterna.
João viu o futuro glorioso da Nova Jerusalém, onde Deus habitará com o seu povo, e onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Para a igreja perseguida, essa visão trouxe consolo e motivação para perseverar, sabendo que a vitória final é garantida. Após o fim do exílio, acredita-se que João foi libertado e voltou para Éfeso, onde continuou a servir a comunidade cristã. Já em idade avançada, ele se dedicou a fortalecer a fé dos crentes e a combater heresias que ameaçavam distorcer o evangelho, como o gnosticismo. João também continuou a escrever cartas para as igrejas, enfatizando a importância do amor e da verdade. Suas epístolas, como o 1 João, são conhecidas por sua insistência na necessidade de amar a Deus e uns aos outros. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Essa ênfase no amor como a base do cristianismo é um dos legados mais duradouros de João. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo de sua vida, João não se afastou de sua missão. Ele foi testemunha de martírios de seus companheiros, da destruição de Jerusalém e de inúmeras perseguições. No entanto, ele nunca perdeu a fé nem deixou de proclamar o amor de Cristo. João morreu em Éfeso, de causas naturais, por volta do ano 112, tornando-se o último dos apóstolos a partir deste mundo. Sua longevidade é vista como um testemunho da graça sustentadora de Deus e do poder transformador do evangelho que ele pregou. Enquanto outros apóstolos selaram sua fé com sangue, João continuou a servir e a ensinar até o fim de sua vida, oferecendo uma conclusão pacífica para uma jornada de discipulado marcada por profunda devoção e amor. A figura de João, como o discípulo amado, é também um símbolo da amizade e intimidade que podemos ter com Cristo. Sua vida mostra que o verdadeiro discípulo não é apenas aquele que segue as ordens, mas aquele que está próximo do coração de Jesus, compreendendo o amor como o maior mandamento. João não apenas viveu esse amor, mas também o ensinou e o modelou para gerações futuras. Ele é lembrado como o apóstolo do amor, profeta do Apocalipse e o guardião da verdade. Hoje, o legado de João continua a inspirar. Suas escrituras, o Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse são fundamentais para a teologia cristã e para a compreensão da natureza de Deus, da vida de Cristo e da esperança escatológica. O apóstolo João nos ensina, e mesmo em meio à solidão, perseguição e sofrimento, a fé em Cristo é uma fonte inesgotável de força e esperança. Ele nos mostra que, acima de tudo, o cristianismo é uma fé de amor, amor a Deus, amor ao próximo e amor à verdade. Assim, ao refletirmos sobre a vida de João, somos lembrados de que a fidelidade a Cristo pode nos levar por caminhos difíceis, mas que no fim, o amor de Deus triunfa sobre todas as adversidades. João é um exemplo vivo de como a perseverança, a esperança e o amor podem transformar não apenas a vida de um indivíduo, mas também o curso da história. Ele pode ter sido o último apóstolo a morrer, mas sua mensagem e seu legado permanecem vivos até hoje, continuando a ecoar nos corações dos crentes de todas as épocas. Bartolomeu, esfolado vivo e decapitado. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos do Novo Testamento. Embora seu nome apareça em várias listas dos 12 discípulos, pouco se fala sobre ele nas Escrituras. No entanto, a tradição cristã e diversos relatos históricos posteriores nos fornecem uma imagem mais rica de seu ministério e, principalmente, do terrível martírio que ele enfrentou por sua fé. Bartolomeu, como muitos dos apóstolos, abraçou a missão de levar o evangelho a lugares distantes e desconhecidos, enfrentando perigos e sacrifícios extremos para compartilhar a mensagem de Cristo. O chamado de Bartolomeu, identificado também como Natanael, foi marcado por uma profunda revelação. Quando Filipe o apresentou a Jesus, este o saudou como um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael, surpreso com a clareza do conhecimento de Jesus sobre ele, questionou como o mestre o conhecia. A resposta de Jesus, de que o viu debaixo da figueira antes mesmo de Filipe chamá-lo, revelou a natureza divina de Cristo a Natanael. Em resposta, Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse encontro inicial foi o começo de uma jornada de fé que o levaria a proclamar a verdade do Evangelho por onde quer que fosse, até encontrar o martírio em terras longínquas. Após a ascensão de Jesus e o evento do Pentecostes, Bartolomeu, como os outros apóstolos, assumiu a missão de levar o Evangelho ao mundo.
Segundo a tradição, ele teria pregado em várias regiões, incluindo a Armênia, a Mesopotâmia, Pérsia e até a Índia. Esses territórios eram marcados por culturas complexas e profundamente enraizadas em religiões ancestrais, o que fazia do trabalho missionário um desafio não apenas espiritual, mas cultural e político. Contudo, Bartolomeu não se intimidou com a resistência que enfrentou. Ele pregava com ousadia, realizando milagres e curas que atraíam muitos para a fé, mas que também geravam a ira dos líderes religiosos locais. A tradição afirma que Bartolomeu teve um impacto significativo na Armênia, onde é reconhecido como um dos fundadores da Igreja Armênia. Lá, ele teria convertido o rei Polímio ao cristianismo. Provocou grande agitação entre os sacerdotes pagãos e os nobres do reino. A conversão de um rei significava uma ameaça direta ao status quo religioso e político, e os líderes locais viram a influência de Bartolomeu como algo que precisava ser erradicado. Ele foi capturado e submetido a um dos mais brutais martírios registrados na história cristã. O martírio de Bartolomeu é descrito de forma especialmente horrível. Ele foi esfolado vivo, um método de tortura extremamente doloroso e humilhante, onde a pele era removida lentamente do corpo. Este ato cruel tinha um simbolismo profundo. Era uma tentativa de desumanizar completamente a vítima, privando-a não apenas de sua vida, mas também de sua dignidade. Mesmo enquanto sofria uma agonia inimaginável, Bartolomeu permaneceu fiel à sua fé, recusando-se a renegar Cristo. Após a tortura, ele foi decapitado, finalizando o processo de sua execução. A imagem de um homem cuja pele foi removida, mas cuja fé permaneceu intacta, tornou-se um símbolo poderoso de resistência espiritual e de compromisso absoluto com a mensagem do Evangelho. O legado de Bartolomeu após sua morte é significativo. Na tradição cristã, ele é frequentemente representado em obras de arte segurando sua própria pele ou uma faca, instrumento de sua tortura. A imagem sombria do apóstolo esfolado vivo é um lembrete vívido do preço que muitos seguidores de Cristo pagaram para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. Sua morte brutal reflete a intensidade da oposição que o cristianismo enfrentava nos primeiros séculos, mas também revela a profundidade da fé daqueles que estavam dispostos a sofrer qualquer dor para permanecerem fiéis a Cristo. O martírio de Bartolomeu também teve um impacto duradouro na Igreja Armênia, onde ele é venerado como um dos apóstolos fundadores. A Armênia se tornou uma das primeiras nações a adotar oficialmente o cristianismo, e a memória de Bartolomeu é uma parte central dessa herança. Igrejas e comunidades cristãs ao longo da Ásia e do Oriente Médio mantêm sua devoção a ele, celebrando sua coragem e exemplo. Tua história serve como uma poderosa lembrança de que a pregação do Evangelho não foi um caminho fácil, mas uma jornada marcada por perseguições, desafios e, para muitos, a morte. Bartolomeu também teria pregado na Índia, segundo algumas tradições. Lá ele encontrou um contexto cultural diverso, repleto de religiões antigas e filosofias complexas. Sua missão foi particularmente desafiadora, mas relatos indicam que ele conseguiu plantar sementes do Evangelho, convertendo várias pessoas à fé cristã. Essas comunidades iniciais na Índia teriam sido influenciadas pelo ensino de Bartolomeu, e algumas tradições locais mantêm sua memória viva até hoje. Embora Bartolomeu não tenha deixado escritos como Paulo ou João, seu impacto na expansão do cristianismo é inegável. Sua vida e morte são uma representação do chamado radical de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:4. Bartolomeu levou esse chamado às últimas consequências, não apenas pregando o Evangelho, mas vivendo uma vida de sacrifício total e entrega incondicional. O martírio de Bartolomeu nos desafia a refletir sobre o custo do discipulado. Em uma época em que o cristianismo é frequentemente associado a conforto e segurança, a história de Bartolomeu nos lembra que fé verdadeira pode exigir de nós a disposição de enfrentar perseguição, sofrimento e até a morte. Sua coragem e compromisso são um testemunho do poder transformador do Evangelho e da profundidade da fé que ele encontrou em Cristo. Hoje, ao lembrarmos de Bartolomeu, não o vemos apenas como um apóstolo que sofreu uma morte horrível, mas como um exemplo inspirador de lealdade a Deus. Sua história continua a inspirar cristãos ao redor do mundo a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante das circunstâncias mais adversas.
Bartolomeu viveu e morreu sabendo que o valor eterno da mensagem que ele carregava superava qualquer sofrimento temporário que ele pudesse enfrentar. Seu martírio é um poderoso testemunho de que, para aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo, a vida não é medida pelo que se possui, mas pelo quanto se está disposto a sacrificar pelo reino de Deus. Assim, o legado de Bartolomeu permanece vivo, não apenas nas igrejas que ele ajudou a estabelecer, mas em todos aqueles que encontram em sua história uma inspiração para viver uma vida de fé e coragem. Ele é lembrado como um homem que, mesmo esfolado, vivo e decapitado, nunca cedeu à pressão de renegar Cristo. Em meio à dor e à morte, Bartolomeu encontrou vida eterna, tornando-se um exemplo vivo do que significa seguir a Cristo até o fim, custe o que custar. Essa é apenas a primeira parte. A continuação estará no próximo vídeo. Agora curta e compartilhe e nos siga para não perder a continuação desse vídeo. Até lá.